O que eu tenho que fazer é o que a sociedade, é o que a maioria manda. E obedecendo o pedido da maioria, que eu tomei a atitude de ingressar com essa ação. Tocantins Agora, o portal da comunidade. Nós estamos aqui com o vereador Guilherme Kiduti, autor de ação popular que foi ajuizada para impedir o aumento do IPTU. Na verdade, houve uma liminar que suspendeu o aumento do IPTU, é isso, vereador? O que acontece? Eu ingressei com a ação popular porque foi um meio que eu encontrei, o meio mais curto para suspender e, no final de tudo, pôr fim de mais uma penalização tributária em cima da sociedade. Na ação, eu fiz um pedido de liminar para que os efeitos da lei fossem suspensos de imediato, da lei que gerou o aumento do IPTU, porque a ação em si ela demanda de um tempo para ela ser finalmente julgada. E a sociedade não pode aguardar todo esse trâmite, né, para poder se definir de que maneira que vai pagar esse IPTU, se é com base numa lei velha ou se é com base numa lei viciada, numa lei cheia de falhas. Então, para isso é um pedido de liminar, para que enquanto se resolve o mérito, enquanto se resolve tudo, já se suspende. Então, quer dizer, a lei que gerou o aumento do IPTU, por ocasião dessa ação popular, ela está suspensa. Então, os impostos, os IPTUs, têm que ser emitidos e gerados com base na lei antiga, com base na planta de valor antiga. Muito bem. Vereador, caso alguém já tenha pago nesse novo valor, o que o cidadão pode fazer? Se ele já pagou com valor aumentado, com valor alto, e agora o juiz suspendeu com a liminar, quem já pagou vai fazer o que agora? Olha, o que eu vejo aí, que a liminar ela suspendeu os efeitos da lei. Ela não suspendeu a lei em definitivo, suspendeu temporariamente, até que se resolva a questão. No final de tudo, quando julgar a ação sendo procedente, e que é procedente, que aqui ninguém está blefando, as pessoas que pagou com base nessa lei atual, nessa lei cheia de vícios, aí ela pode requerer, junto ao município, a devolução do indébito, daquilo que pagou indevido. E, se tiver algum tipo de recusa, buscar a via judicial. Vereador, 1 ano e 4 meses neste novo mandato do senhor. Eu tenho visto aqui na Câmara que o senhor tem feito fortes embates contra qualquer matéria que incida na oneração da vida do cidadão. É um foco do seu mandato? Eu acho que o foco do mandato de qualquer detentor de cargo eletivo é defender a sociedade que confiou nele o voto, né? Mas é um dos meus principais focos, sim, o combate à extorsão social por meio de imposto, da tirania tributária, como disse ontem. Eu acho que não justifica no Brasil que a gente vive, né, um país que tem imposto para tudo tem um tipo de imposto, para tudo tem um tipo de taxa. Eu não me vejo no direito, na condição de uma pessoa que defende o interesse da sociedade, de onerar o povo em nenhum real a mais. Nenhum real. Eu acho que o que tem que ser feito é uma boa gestão dos recursos que tem, do que é arrecadado, não desviar, não roubar, botar na cabeça que aquilo que a sociedade contribui por meio de impostos não pertence ao gestor, tem que ser devolvido à sociedade por meio de serviço, e isso a gente não vem vendo. Então, mais uma razão que eu não vejo motivo para estar reajustando IPTU. Agora, o que acontece? Se precisa ter reajuste no IPTU de Dianópolis, porque tem latifúndios urbanos, que tem pessoas que têm grandes lotes dentro da cidade e que não desenvolve nada e que emperra o crescimento da cidade, eu acho que isso tem que ser trabalhado de maneira mais cirúrgica, mais pontual. Aquele vizinho dele, às vezes, é uma pessoa da situação ruim, uma pessoa que tem uma condição de vulnerabilidade social, uma pessoa de baixa renda. A cidade cresceu, o bairro que ele mora valorizou, mas a condição social dele permaneceu. E ele não pode ser penalizado por conta de um rico que é vizinho dele e que não dá a devida destinação para o imóvel que tem.
Porque o IPTU ele tem que olhar, acima de tudo também, a capacidade contributiva do cidadão. A pessoa ela tem que ter condições de pagar seus impostos sem que passe necessidade. O imposto não pode ter efeito de confisco. E esse IPTU aqui, ele foi reajustado, o reajuste dele foi de maneira abusiva. É coisa que foge dos padrões econômicos da cidade. Foi reajustado de maneira que os níveis salariais das pessoas que aqui vivem não teve o mesmo reajuste. Como é que vai justificar o aumento do IPTU se a condição social do povo também não melhorou? E aqui a gente não vê esse dinheiro sendo devolvido em serviço. Essa ação popular, quero deixar claro, foi o meio mais curto que eu encontrei, porque por meio de ação popular não se anula a lei. A ação popular foi a maneira que eu encontrei para buscar anular a forma que a lei foi criada. O processo legislativo, que ocorreu uma falha, eu detectei, a ação inclusive foi contra a própria Câmara. Então, anulando o procedimento que criou a lei, naturalmente a lei não tem como prosperar. Então esse foi o caminho curto e eu acho que nesse momento os fins justificam os meios para a gente poder defender a sociedade de mais uma covardia tributária que está sendo armada aqui para todo mundo. Vereador, para a gente finalizar essa entrevista, o senhor disse ontem, aqui no plenário da Câmara, uma frase muito forte. O senhor disse: aqui sou um vassalo da sociedade. Essa frase, ela deveria ser melhor refletida por todos os nossos representantes da esfera federal à municipal, e está faltando vassalos da sociedade no poder público? Está faltando. Eu acho que à medida que a sociedade, que o homem público detentor de mandato eletivo, ele botar na cabeça que ele não é rei e que ele é um vassalo, que ele é um empregado, que ele tem que fazer o que o povo manda e calado, tem que fazer caladinho, obedecer piamente o que o povo te ordena, porque a gente é empregado do povo. Apesar de que eu não viva da política, sou advogado, sou professor, né? Mas na condição de vereador, que hoje exerce esse mandato, eu sou empregado do povo. Eu sou escravo do povo, eu acho que todos têm que pensar dessa maneira, que se assim pensasse, eu acho que está faltando muita gente com esse pensamento. Eu acho que a condição do Brasil, do nosso Estado, não estava desse jeito. A gente sem saber quem é governador, sem saber quem é o presidente, sem saber que presidente fica até que dia fica, que governador fica até que dia. Então tem que ter essa consciência, que a gente está vindo aqui para representar integralmente o interesse do povo. No caso do IPTU, por exemplo. Aí às vezes um argumenta: mas é bom, eu acho que é o melhor para a cidade precisa desse reajuste que o município precisa arrecadar. Mas isso é um pensamento individual do político. O bom para a cidade é o que o povo fala para mim que é bom. Se a pessoa falar para mim, a maioria da sociedade falar para mim, como falou, que não concorda com o aumento de IPTU, que não concorda com a criação de mais impostos, então o bom para a sociedade é que não se reajuste, que não se crie mais impostos. Porque eu tenho que fazer é o que a sociedade, é o que a maioria manda. E obedecendo o pedido da maioria, que eu tomei a atitude de ingressar com essa ação. Ingressei que, por enquanto, a gente venceu uma batalha, não uma guerra. Ainda tem muita coisa aí para acontecer aí nessa história. Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo e acredito que a sociedade vai ser vencedora no final de tudo. Muito bem, agradeço ao vereador Guilherme Kiduti, com quem nós conversamos, vereador que é autor da ação popular que suspendeu por meio de liminar o aumento do IPTU em Dianópolis. Tocantins agora, o portal da comunidade.